Olá, gente! Me chamo Mariângela Posse, sou doutora em educação e hoje eu vou tratar um tema sobre o período de vestibular, o período de simulado, as escolhas que se faz no período do ensino médio e as decisões que devem ser tomadas, podem ser tomadas e a sensibilidade do orientador educacional neste período tão importante da escola. Se você tem interesse em saber um pouquinho da importância de entender que a educação infantil, o processo, ele é super válido, mas quando os adolescentes chegam no ensino médio para tomar as decisões, nós continuamos, sim, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com a mesma disponibilidade e com a mesma competência durante todo o percurso de quando essas crianças, esses adolescentes entraram no seu período da primeira infância. Então, quais os cuidados e atenção que nós devemos ter? Se você tem interesse, fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fique até o final e já aproveitando, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e maratone os vídeos. Vamos lá para o vídeo então. Então, eu vou trazer 6 cuidados, 6 propostas que nós podemos trabalhar dentro do serviço de orientação educacional, juntamente com o psicólogo, com os coordenadores, com os supervisores, mas o foco é direcionado ao orientador educacional, que vai dar todo o aporte para esses alunos, esses estudantes do ensino médio, para entender alguns pontos que são fundamentais dentro da nossa vida, do nosso contexto. Essa é a função primordial do orientador educacional, onde ele enxerga as questões do desenvolvimento psicológico do sujeito, as questões afetivas, ele se envolve dentro do perfil que está cada vez mais acentuado na sala de aula e dentro do perfil da escola, da sua filosofia, da sua proposta de trabalho também. Então, nós temos que ter esse direcionamento e esse entendimento. Então, eu trago 6 cuidados que são fundamentais, que eu considero eles prioritários, tá? Dentro das questões de escola, de cuidado, de atenção, de amorosidade e de respeito. Começou bem, termina bem. Começou, fez o percurso ótimo, entrega os alunos de uma maneira satisfatória para a sociedade. Bom, Mariângela, o que significa isso? Entregar um aluno de uma maneira satisfatória, com princípios e valores, com uma questão desenvolvida da parte cognitiva do funcionamento seu cognitivo, de saber lidar com as situações, todas as situações e situações que vêm diariamente, que são novas, que eles possam ter esse entendimento com respeito e princípios de respeito ao próximo e respeito consigo mesmo. Valores de formação, de caráter, de ética, de respeito. Ah, Mariângela, mas eles vão ter que saber, sim, os conteúdos. Bom, tem que ser levado em conta todo esse movimento de articulação, de desenvolvimento da inteligência emocional, e isso o orientador vai fazer muito bem, juntamente com a sua equipe, certo? Então, eu trago 6 cuidados que a escola deve ter com os alunos que entraram e até mesmo aqueles que pegaram no percurso o fluxo do andamento do ensino fundamental 2 até o ensino fundamental 3. Eu converso muitas vezes, sim, com alunos do ensino médio que estão com uma percepção que estão sendo jogados de lado, deixando a desejar, que ninguém mais se preocupa com eles. E isso é inadmissível. A grande preocupação é, se o aluno está estudando numa escola pública, numa escola privada, e ele fizer as escolhas tanto para uma escola estadual e para uma escola privada, ele retorna sim por aquela escola que ele conhece. Ele irá retornar sim para a escola que foi bem tratado, que foi bem direcionado. Então, o aluno que está saindo do ensino médio é aquele que vai trazer os seus filhos para estudar na escola. Então, vamos terminar direitinho? Vamos tirar essa impressão que eles estão percebendo que podem estar sendo deixados de lado. Isso não significa nada inteligente. Nada inteligente. Então, eu vou trazer 6 cuidados, certo? Lembre-se,
Esse período de vestibular, ensino médio, é um período de escolhas. E essas escolhas, elas são difíceis, porque tu escolhe uma profissão e tu acredita que aquela profissão vai ser pro resto da vida, tu não vai poder mudar, então tu vai ter que decidir, tu vai ter que enfrentar essa decisão, sabendo que nós temos escolhas diárias sobre muitas funções que nós queremos ter. Então, nós vamos ter que deixar claro isso, nós vamos ter que conversar sobre isso, nós vamos ter que trazer, sim, apontamentos daquilo que o sujeito quer dentro da sua profissão, das suas escolhas. E se é a faculdade que ele quer fazer realmente, o que ele quer fazer, certo? Esse é o primeiro cuidado. Não podemos, eu vou usar o termo aqui, acreditar que todos os alunos vão querer estar dentro de uma faculdade. Então, nós temos que ter essa noção. Ele tem que estar dentro de uma faculdade, sim. Nós preparamos os alunos para fazer o que quiser. Isso é um apontamento de pensamento e sem alienação. Então, a partir do momento que ele escolhe uma profissão, nós vamos direcionar, sim, para uma faculdade e, de repente, ele decide, não, eu não quero fazer faculdade, eu estou pretendendo fazer um curso, uma viagem de intercâmbio, uma viagem de um trabalho, ou fazer um trabalho voluntário, ou já começar a trabalhar porque eu tenho necessidade de trabalhar. Então, a gente tem que ver todas as possibilidades. Não estamos dentro de uma bolha. Nós temos que ver as possibilidades do sujeito. É faculdade? Vamos apontar para a faculdade. É um trabalho voluntário? É um emprego? É um curso técnico? É um direcionamento para o mercado de trabalho? O que você deseja com as nossas mediações? E eles querem escutar o que é melhor. Como eles necessitam, eles desejam escutar isso. E como tem muitas escolas que não falam diretamente sobre esses pontos. Falam até direcionando com projetos, mas tem que escutar, certo? Trazer que essas escolhas são feitas a vida toda, diariamente, certo? 2, segundo cuidado, faça grupos de conversa, faça grupos de conversação, grupos pequenos, grupos maiores, que dê, sim, para aquele aluno que está querendo prestar o vestibular, o Enem, desenvolver em outros pontos, o que ele vai querer. E até mesmo aqueles alunos que não vão querer e vão querer. Vamos conversar sobre isso, trazer pessoas que saíram do ensino médio a recém para conversar com os alunos, para eles entenderem um pouquinho dentro dessa perspectiva de escolha, certo? Então, segundo ponto, faça grupos. Terceiro ponto, converse individualmente com o estudante. O orientador, ele tem o dever de conversar individualmente para entender como é que tu está sentindo agora nesse período. Não é só trabalho e projetos de grande grupo, porque muitas vezes nós temos alunos que eles não conseguem se expressar no grande grupo. Então, individualmente, nós vamos ter um resultado maravilhoso de aconchego, de afeto, trabalhando com a área psicológica realmente de entendimento. Então, uma conversa individual, uma não, várias durante o ensino médio, para poder dar esse suporte, o suporte emocional que tanto ele precisa. Mas ele precisa de estimulado? Sim, mas ele precisa muito mais. Um suporte emocional nesse momento para entender que se ele não passar no vestibular agora, tá tudo bem. Vamos fazer agora em seguida, se é isso que tu desejas. Então, vamos notar e trabalhar com isso. Nós não vamos só apontar o aluno que passou, esse aluno passou na federal, esse aluno passou na particular, e aqueles que também estão se esforçando e estão valorizando. Então, a escola com princípios e valores trabalha com tudo isso. E esse trabalho individual, ele é fundamental. Explique, quarto ponto, quarto cuidado, explique o que realmente importa para a felicidade. Faça-lhe entender. Ele entendendo a partir do ponto de vista dele, você vai poder trazer exemplos e nessa conversa vai ficar tudo mais ameno, porque parece, muitas vezes parece que o ensino médio é não, eu tenho que decidir, eu tenho que sair, o vestibular agora acabou. Não, tá começando. Traga a beleza do começar, o do acertar, o do fracassar, do ir adiante.
Nós temos a excelência, e a excelência na escola é esse entendimento. A excelência na escola é trazer a beleza da vida. Então, esse é o 4º ponto. 5º ponto, entenda e faça esse movimento de projetos para entender o que significa para eles sucesso, dinheiro, sonho e propósito. Isso tem que estar muito claro dessas escolhas, certo? Isso é um trabalho maravilhoso para se desenvolver sucesso, dinheiro, sonho e propósito, certo? 6º ponto. Esse 6º ponto, tranquilize sobre as questões das competições. Trabalhe com a questão do ego do estudante. Eu tenho que passar numa federal. Eu tenho que passar esse ano. Eu tenho que ver o meu nome no listão. O que significa isso? O que significa isso? Então, tranquilize o seu aluno, tranquilize o estudante, porque nós temos várias pessoas, vários alunos, vários estudantes que vão passar, outros tantos não vão passar e outros tantos não vão fazer. Então, trabalhando com tudo isso, com carinho, com atenção, com aconchego, com colo realmente de um orientador, de uma equipe do serviço educacional que olhe muito mais para os cuidados de um orientador psicológico, emocional, do que a partir do momento olhe só para um simulado, olhe só para um Enem, para um vestibular, para o papel, olhe para o sujeito, porque a partir do momento que você olhe para o sujeito, você vai preparar esse sujeito, vai preparar ele para a vida. Isso vai fazer toda a diferença. Ele vai se dar muito bem com o papel, se ele souber a sua mente e o poder dela. Certo? Então, esse vídeo foi para isso. Entender um pouquinho desses 6 cuidados para os nossos queridos estudantes que estão ali na berlinda, que estão à margem, que estão pensando que eu tenho que passar, ou senão o que eu vou fazer? Meu Deus, acabou o mundo. Não, tá começando. Então, mostre isso para eles, trabalhe com eles, diga para eles, mostre exemplos para eles, diga, eu estou aqui com vocês. E outra dica, comece bem e termine bem com os estudantes, certo? Então, que bom que você ficou até esse final desse vídeo, eu espero que seja útil, encaminhe para os orientadores, para os gestores, que talvez eles gostem. Eles gostam. Tchau, tchau, Deus abençoe, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Vou deixar uma playlist para vocês de orientação. Tchau!